Patologia, na verdade, né, vem do grego, né? Patos é doença e logos é ciência, né? Patologia é o estudo das doenças. No nosso caso, das edificações. Então é que nem você, poxa, a gente não vai no médico, a gente não come bem, não foca às vezes fazer um exercício. Meus amigos, estamos aqui com as personalidades aqui no ramo da construção civil. Encontramos aqui um colega de profissão que já sabia da existência dele através de um colega lá, Matheus, que nos indicou, Matheus Pires, falou, olha, é um amante da patologia lá no Goiás, e ele já tinha falado de você, Henrique. Então, Henrique, especialista em patologias, vamos fazer um bate-papo aqui. Henrique, da especialista em patologias, referência nacional nesse assunto, vamos esmiuçar esse assunto em patologias em obra de alvenaria estrutural, que nós temos aqui um construtor na nossa região, Henrique, esse é o Jason Thiago, está construindo em alvenaria estrutural, e a gente gostaria de saber qual é o problema, a dor que ele está enfrentando na execução dessa alvenaria, e você nos ajudar a instruir, dar umas dicas para ele que está iniciando nesse método construtivo lá em Goiás. Jason Thiago, faça a sua pergunta para o nosso amigo Henrique aí, tire suas dúvidas agora. Primeiro agradecer a oportunidade, né? A gente sabe que é muito ocupado, quer ver muita coisa, tem muita gente para atenção e disponibilizar um momento para a gente tirar alguma dúvida, alguma coisa que pode nos ajudar demais no aspecto de prevenir, de auxiliar, de dar dica, nunca é pouco. Sempre a gente tem que precisar mais, tem que conversar, porque depois que acontece, o problema é bem maior. E a gente, como amante da construção, como engenheiros, construtora, a gente tem que dar o maior suporte para o nosso cliente final, para os nossos fornecedores, e nada melhor do que isso, do que trocar ideia com quem é referência no Brasil. Nós estamos fazendo na cidade de Jataí, Goiás, hoje, o nosso primeiro empreendimento vertical, né, multifamiliar, na alvenaria estrutural importante. E no bate-papo que a gente iniciou, fiquei na dúvida, falei, cara, o que você pode nos ajudar, nos dar uma dica que é recorrente acontecer para a gente se precaver, né? Para a gente, toma um cuidado extra nisso, faça com mais cuidado isso, né? Tenha mais atenção nisso para a gente evitar de fato que nós, como empresa, sejamos prejudicados no final e, o mais importante, o nosso cliente tenha satisfação plena. Trocar umas figurinhas aí. Resumindo, é trocar umas figurinhas com o Henrique aqui. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá então, Jason. Prazer, Bruno. Prazer, uma oportunidade de estar aqui com vocês, né? Poder contribuir aqui com o podcast de vocês também. Vamos lá. Você me pediu para trazer uma dica de manifestação patológica voltada para a alvenaria estrutural. Nós prestamos consultoria de fato para várias construtoras e incorporadoras. Eu adoro a oportunidade de conversar com o construtor, com o incorporador. Por quê? Porque resolve toda a cadeia, né? Porque se a gente resolver lá no pé, né, na raiz, não tem estresse com o consumidor fica feliz, ele vende mais, gera mais emprego, roda mais economia. É melhor para todo mundo, a verdade é essa. É uma precaução, né? Antes, porque depois que ocorre o problema como diz, medida paliativa já foi, né? O corretivo sempre é mais caro, sempre é mais estressante, desgasta. Então sempre que a gente puder trabalhar no preventivo, vantajoso, né? Que nem doença, patologia, na verdade, até ser um pouquinho acadêmico com vocês. Né? Patologia é o estudo das doenças, no nosso caso das edificações. Então é que nem você, poxa, a gente não vai no médico, a gente não come bem, não foca às vezes fazer um exercício para prevenir. A nossa obra tem que ser a mesma coisa, então um bate-papo desse serve para isso. Bom, aqui eu mais vejo, tá? Para a gente conseguir aqui um assunto efetivo, direto, até para ajudar o pessoal que está nos assistindo aí. Aqui eu mais vejo manifestação patológica mais recorrente em alvenaria estrutural, gera estresse, gera custo e é difícil de corrigir depois de existente. A gente vai pegar então uma edificação vertical, um prédio, vários pavimentos, na última unidade autônoma, então entre
o piso, né, dessa unidade e a laje de cobertura, que normalmente vai ser a laje de cobertura do prédio, nós temos o que aqui? Uma incidência solar grande, né? Nós temos uma dilatação térmica grande dessa laje. E qual é o nosso método construtivo tradicional de alvenaria estrutural? Blocos, eu venho com a laje e apoio a laje sobre os blocos. Perfeito. Acredito que você já está fazendo isso e está indo. Você está no segundo pavimento. Maravilha. Já. Normalmente você inclusive enxerga a testa da sua laje aqui na fachada. É isso que está acontecendo lá? Perfeito. Maravilha. Essa última laje, o que ela vai acontecer muito pela exposição solar? Ela vai dilatar, concorda? E o que vai acontecer essa laje ao dilatar na união com esse bloco? Vou ter um esforço de cisalhamento. Aí eu vou lembrar um pouco da nossa faculdade de engenharia civil. Um esforço de cisalhamento, essa laje vai trabalhar. A argamassa aqui que está gerando o apoio dessa laje, ela trinca. E gera muito problema de infiltração na unidade autônoma. Além de uma perda estética que incomoda qualquer um, poxa, tem uma trinca na minha casa, você tem um problema de falta de estanqueidade nessa unidade. Essa trinca, inclusive, é muito comum quando a gente vai olhar a parede, então aqui está a laje, aqui está a parede, ela normalmente vai se manifestar também na diagonal. Normalmente todo mundo fala, trinca diagonal é recalque diferencial, né? Esse é um caso de trinca diagonal que não é. Ela é dilatação térmica. Então, esse é um problema super sério, dá um trabalhão para corrigir depois, e eu vou dar uma prévia aqui de uma solução superficial para vocês já terem uma noção de como direcionar, pois não. Só uma pergunta antes de você iniciar. Ela ocorre tanto do lado interno quanto externo? Ela normalmente são fissuras passantes na alvenaria. Passante. É essa que seria a minha pergunta. Se ela é passante, ela é tanto interna quanto externa. Interna e externa. Por isso que nós temos a falta de estanqueidade, ou seja, infiltra a água mesmo. Perde piso, perde armário, começa a ter problema de salubridade, né, bolor. E no caso do cliente, ele está numa edificação vertical. Sim. Ele está no último pavimento. Ele vê um qualquer... Fica assustado. Né? Isso é... A gente passa por unidades residenciais unifamiliar térrea, onde qualquer coisa acontece, a pessoa surta, né? A pessoa surta e fica ligando, calma, pode acontecer, tem origem, não vai, lógico, não deixa de ser prejudicar e não deixa de fazer um reparo. Lógico. Mas não é nada que vai ocasionar o colapso da estrutura ou algo. Isso é similar, super né? importante. Né? Vocês me deixam falar aqui, tem inclusive um curso meu que eu dei para o CREA São Paulo sobre trincas em edificações. Inclusive essa trinca foi abordada dentro do curso e eu expliquei exatamente isso que você está trazendo. Ó, quais trincas você tem que tomar cuidado, porque se cai, colapsa, gera um risco. Ou não, pera, isso aqui é uma perda estética. Ou não, pera, isso aqui vai gerar um problema secundário, a médio prazo vai começar a custar muito. Então é importante nós, como profissionais, conscientizarmos o nosso consumidor a conseguir lidar com essas situações também, né? Prosseguindo aqui com a prevenção, né? Eu acho que é onde a gente está aqui na nossa conversa. Poxa, minha laje está ali, estou concretando. Algumas dicas importantes, lógico que devem ser conversadas com a sua equipe de projetos e depois com a equipe de obras, mas, poxa, qual é a causa? Que nem doença, você trata a causa, não a consequência. Não adianta eu estar com dor de cabeça por um tumor e colocar ali um Advil. Pô, vai tratar o sintoma, não adianta. O maior erro das consultoras é fazer o quê? Vou grampear a parede. Não adianta, você não vai segurar um prédio com um ferrinho 3/8. O que você vai fazer? Vai tratar termicamente essa laje. Então nós fazemos um tratamento muitas vezes na concretagem com adição de elementos para redução térmica, pode ser argila, IPS, existem algumas formas de calcular, para que essa laje ela não trabalhe tanto, tenha uma inércia térmica maior, ou seja, demora mais para dilatar, demora mais. De resistência. Exato. De resistência ao calor. Exato. Vai receber muito calor e vai dilatar pouco. Exato. E vai esfriar muito. Vocês estão no Goiás, não esfria tanto, né? Mas esfriou também, não sofre tanto. Bacana. O que vai acontecer ali? Então você começa a trabalhar ela termicamente. Uma dica para a questão da infiltração, a gente já fez essa solução, são, por exemplo, ressaltos na fachada que a gente cria pingadeiras específicas, porque por mais que essa fissura surja na fachada, ela não tem a incidência de água. E aí no infiltro, entra como um elemento arquitetônico e você consegue resolver. E aí você consegue melhorar essa situação, além de grauteamentos específicos para redução da movimentação aí da alvenaria estrutural. E aí você resolve um problema que pode ser, eu já acompanhei, a gente acompanha muitos processos judiciais, algumas centenas de milhares de reais que vão sair do caixa da empresa de forma inesperada para uma solução arquitetônica e o branding da sua empresa como uma empresa que se destaca no mercado pela qualidade no final. Show de bola, show de bola. Rapaz, maravilha, viu, Henrique? Prazerzão em falar com você. Muito obrigado por nos ajudar aí. Última pergunta. Dica pro pessoal que igual o Weber falou, dica pro pessoal que tá na faculdade.
Ah, exatamente. Os nossos seguidores, na grande maioria, ou está formando ou já é formado em engenharia civil e quer atuar nessa área. Qual que é a dica que você deixa para começar? Como começar nessa área de patologias e se especializar nisso? Como que eu começo? Sensacional. Ó, minha dica, eu vou dar uma dica de como eu comecei, tá? Eu, Henrique, eu vim na parte de gestão de obras, tá? Eu me formei como gerenciador de obras. Eu trabalhei em obra residencial, comercial, vertical, tanto alvenaria, concreto, tradicional, dentro e fora do Brasil, heavy steel framing. Trabalhei nos Estados Unidos como gestor. E por que eu vim parar na patologia? Porque eu percebi que não existe obra sem conhecimento de patologia. Não tem como. Por quê? Porque isso quebra construtoras. Infelizmente, eu já vi muita construtora quebrar e já participei desse processo. Isso reduz margem de lucro, isso aumenta o estresse com o consumidor. E foi por isso que eu comecei a estudar patologia. Estudar patologia não precisa ser numa linha mais drástica, já que é abrir uma norma, porque muita gente tem dificuldade com isso, que é um conteúdo muito técnico, muito denso. Pode ser através de conteúdos como esse podcast, conteúdos livres. Poxa, tem cursos que eu mesmo ministro alguns cursos gratuitos, né? Como eu citei aqui hoje no nosso podcast, o curso do CREA. É um curso de 8 horas com certificado que eu dei para o CREA São Paulo. A gente, na verdade, está com um projeto a nível Confea, a nível nacional, de fazer esses cursos. Né? Goiás, eu quase fui para Goiânia na quinzena passada, não bateu a agenda, para dar um curso gratuito. Então, comece a conhecer patologia, entendendo não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de você, como engenheiro, entender da construção civil de forma mais holística, de forma global, para conseguir ter mais êxito dentro da sua profissão. Maravilha. Obrigado, Henrique. Muito obrigado. Deixa o Henrique andar, porque senão ele não aproveita a feira. Não, Até logo.